Esse salmo lido é um salmo que foi cantado por um homem que se chama Asaf, que viveu mesma época de rei Davi, é grande adorador. Ele canta esse cântico, tem um propósito, que nada mais, e testemunhando e falando as coisas que Deus fez com seus ancestrais. Com isso, a nova geração aprenda quem Deus é, como Ele foi, como Ele era, o que Ele fez e o que Ele fará com a sua vida. Esse é um salmo didático. Quando a gente quer ensinar algumas coisas, a gente faz com um cântico para que seu povo louva, adora e guardando o ensinamento da palavra. Nada mais aqui fala sobre a história de um povo eleito, Israel. Irmãos, interessante, entre todas as criaturas de Deus, somente o ser humano possui a história. Essa faz diferença. O homem escreve história. Um pequeno tempo, à tarde eu estava lendo alguns jornais, porque eu estava preocupado, eu estava conversando com um colega pastor que trabalha na Austrália. Então eu estava muito preocupado com o que estava acontecendo, na Austrália, que o fogo, durante 5 meses, pessoal, já mataram, já consumiram mais de 500 milhões de animais selvagens. É uma barbaridade, Parece que koala, Koala, conhece koala? Se quem não conhece, escreve no Google, Koala diz que vai ser extinto. Porque koala, seu momento é muito devagar. E animais não tem onde fugir e realmente procurando seres humanos. Aí eu estava conversando com ele. Aí ele disse que ele faz ministério no Sydney, que você sabe, de 80% de população de australiano, eles moram na costa do mar, Então não houve, mas houve grande morte das pessoas, mas não houve muito grande recompensação, comparação ao fogo que dura mais 5 meses. Então eu estava conversando com ele, com essa dificuldade. No entanto, a igreja cresceu, bem avivado. Então ele estava fazendo a reconstrução do templo. Justamente essa época é um ponto crítico, Mas eu estava elogiando ele, torcendo ele, orando por ele, e a gente estava conversando. Ele ficou muito agradecido, para ter lembrado. E ele fala como muitos imigrantes, a Austrália, jovens imigrantes que moram lá, como se fosse sua história queimada um dia para outro. Viveram 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma geração. Hoje em dia, antigamente, contava a geração de 40 anos, mas agora 30 anos é uma geração. Mas todas as histórias de novas gerações foram consumidas pelo fogo. Natureza consumida pelo fogo. É muito triste, porque o homem possui história. E também eu estava lendo um artigo que é presidente coreana, que foi impedida lá, que tinha um processo que queria saber. Houve um grande naufrágio de um barco que levou muitos à morte de estudantes. Então eles queriam saber o que o presidente fazia exatamente aquele horário que o barco estava afundando com centenas de alunos à morte. Mas pela lei, as particularidades do presidente não pode ser revelado. Isso só pode ser revelado daqui a 30 anos. Isso é pela lei, Constituição. Se não, tem que fazer a Constituição tudo de novo. 2/3 deputado realmente tem que mostrar as suas razões, mas é muito complicado, porque aquela história tem que ser reservada, porque é coisa particularidade do presidente.
Irmãos, nossa vida é registrada, mesmo que você escreve ou não escreve o diário, mas todo dia que você escreve, manda uma mensagem, um WhatsApp ou e-mail, alguma coisa. O que é a quarta revolução industrial de hoje? Porque esse smartphone que você carrega, esse smartphone, ele começa a absorver seus hábitos. Que hora que você levanta, aonde você costuma de ir, ele memoriza todas as coisas. Isso que eu estava vendo, né? Não é fácil se você mora em um país muito modernizado, né? Tinha um cantor coreano que ele queria esconder sua vida de 15 anos atrás, mas que lá, coreanos, todo carro tem black box e também caixa preta e também e GPS que dá para saber, rastrear tudo o que ele fez, aonde ele foi. Não está assustado, não? Faz conta que seu carro, ele lembra tudo onde você passou. Célula que você carrega, sabe o que lugar que você passou, que restaurante que você passou, que lugar, assim por diante, que rota que você faz. Aí ele sempre mostra, melhora e desperta você. Nada mais, essa quarta revolução industrial é o quê? Essas máquinas, muitos dados, Big Data, e ele guarda seus hábitos, porque o homem possui história. Justamente esse salmo ensina, e nada mais, esse salmo, o salmista fala que tem que ensinar para novas gerações sobre a história. Esse é o nosso desafio hoje. Então, a palavra começa hoje, vamos lá de novo, primeiro versículo, todo mundo junto já? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Salmista, ele se posiciona como professor, como ele quer ensinar esse povo. Mas não é somente ele que ensina, olha versículo 2, vamos continuar? Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aqui essa palavra parábola foi traduzida dessa forma, mas sua palavra original tem sentido de, não é somente parábolas, e nada mais, ele vai contar a história passada, o que Deus fez, para que esse povo aprenda no momento presente agora, o que vai acontecer. Justamente esse é o papel da história, que a gente vê realmente o que aconteceu no passado, porque as coisas acontecem como um círculo, vem de novo, mas não é ele repetitivo, mas ele é translação circular, ele vai embora para frente. Parece que é alguma coisa repetindo igual, ao mesmo tempo ele anda cronologicamente, ele vai translação. Então ele fala, esse sentido é parábola. Ele vai contar coisas antigas, mas fatos reais, a história mesma, o que aconteceu com seus ancestrais, para que o povo presente, essa geração, aprenda com seus ancestrais, para não repetir mesmo erro, o mesmo pecado, e também como vai vencer esses obstáculos na sua vida, porque cada vez nosso dia é ataque mais severo do mundo. O mundo é cada vez mais escuro e tenebroso, mas o mundo é preparado para nos destruir. Cada vez nossa vida se torna descartável. O mundo abusa a nossa vida como se fosse uma peça descartável. Então esse salmista, ele desafia desse sentido. Mas ele não somente ensinando com a boca, não. Ele fala, versículo 3, todo mundo junto. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram. Ele mesmo também aprendeu com seus pais. Não é que ele que ensinando, ele também aprendeu. E agora chegou a sua vez para ensinar seus filhos. Irmãos, isso é muito importante na nossa vida cristã. Os pais têm que contar o que Deus fez na sua vida. No momentos difíceis, no momento doente, a enfermidade, momentos críticos, situações horríveis. No entanto, como você realmente
colocou sua vida diante de Deus. Realmente o que aconteceu na sua vida, o que Deus conduziu na sua vida. Justamente o que você ouviu dos seus pais. Se seus pais não contaram, então começa, você seria patriarca da sua fé, sua família. Começa contigo mesmo. Se jovem, se você nunca ouviram essas coisas dos seus pais, então você mesmo prepara. Você faz parte dessa história de Deus. A história, a obra de Deus faz parte da sua vida, porque Deus usa a vida humana. Deus faz pela sua soberania, Ele age. Deus sempre usa homens e mulheres segundo o seu coração. Deus mostra, Deus manifesta, Deus faz suas obras através das pessoas. Se essas pessoas não fazem, Ele mesmo faz. Deus quer falar sobre amor, aquele que foi amado por Deus. Deus quer falar sobre perdão, aquele que foi perdoado da sua vida. Deus fala sobre salvação, aquele que foi salvo. Deus fala grande obra, milagre, aquele que precisava da intervenção de Deus. Quem que pode falar sobre açaí? Aquele que tomou açaí, não é assim? A primeira vez que eu tomei açaí foi em 1983. Para mim, naquela época, açaí era a minha refeição, porque eu trabalhava em Belém do Pará, região muito quente. Tem dia que almoço você não tem capaz de digerir nada. Quando você não tem nem vontade, a gente come açaí com tapioca puro, só. A gente mistura e come. Aquela refeição. Porque é tão calor. Tapioca, açaí gelada, com tapioca branca, né? Aquele mistura, a gente come. Você não tem vontade de comer nada. É muito calor. Eu tomava esse açaí, puxa vida, se soubesse isso, eu já abria a indústria de açaí. Tá? Quem conta sobre açaí? Aquele que já experimentou açaí. Quem pode contar sobre suco de cupuaçu? Aquele que tomou. Quem vai falar sobre jaca? Não é assim? Se você não experimentou, você não pode contar nada. Mas se você já experimentou, quando eu cito essas coisas, siriguela, se você tomou suco de siriguela, então já você sabe, suco de pitanga. Se você já tomou, sua saliva começar a se movimentar, não é assim? Mas se você nunca, o que está falando? E assim na nossa vida, relacionamento com Deus, se você experimenta o amor dele, você contará amor. Se alguém fala sobre perdão, se você foi perdoado, você sabe o que a pessoa está falando. Você saindo da miséria, como Deus levantou e tirou da sua vida do lamaçal, lá no beco sem saída que Ele tirou. Então você sabe o que significa a condução e iluminação e companhia do Senhor Jesus Cristo. E que você passou beira da morte, que passou você dormindo no UTI, você nunca imaginou que você sairia daquele hospital, mas se você conseguiu realmente curado, então você tem conta, você tem coisas para contar. E isso que o salmista está falando, ele aprendeu, ele ouviu, e agora chegou a sua vez para falar. Irmãos, nós temos muito dívida com o mundo, a gente tem muito, nós somos devedores. Não me pergunta, pastor, eu não tenho nenhuma dívida com o mundo, não, eu não tenho dívida com o banco, não, nós temos dívida, cristão tem dívida com o mundo, a gente tem dívida de falar evangelho do Senhor Jesus Cristo ao mundo, a gente tem dívida de falar sobre amor, verdadeiro amor, a gente tem dívida de falar comunhão com Deus, a gente tem dívida, o que é fé, o que é confiança, o que é graça, o que é perdão de Deus, a gente tem dívida, o mundo precisa de ouvir. E salmista está falando isso. Agora versículo 4, vamos ler todo mundo junto. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas. Isso mesmo. Uma vez eu
peguei minhas filhas, né, com a minha esposa. Aí levei, isso faz tempo, né, mais uns 13 anos atrás que eu levei para Buenos Aires. Por quê? Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui lá a Buenos Aires para trabalhar. Em 1978, era difícil a vida de imigrantes. Como eu era bordadeiro naquela época, eu ouvi dos meus amigos que lá precisa de bordadeiros argentinos. Eu fui lá. Nossa, eu não sabia que argentino era. Eu não tenho racismo não, tá? Mas eu levei lá, década de 70, brasileiro é um pouco pior que cachorro deles. Eu não sei por que eles têm raiva de brasileiros. E ainda eu sou brasileiro coreano, pior. Eu fui Buenos Aires, porque aquela época, já vocês sabem, né? Eu não queria revelar com meus colegas do presbitério, acho que eles... Mas pode falar que acho que já passou, acho que não pode, a polícia não pode me pegar. Naquela época eu era clandestino. Eu fui Buenos Aires com documento falsificado. Eu era internacional, né? Nem Interpol sabia disso. Eu era clandestino, mas eu peguei um documento de falso, né? Naquela época, acho que já eu era Polícia Federal, né? Já imagina, ainda bem que eu encontrei ele agora aposentado. Eu fui lá para trabalhar, pessoal, para sobreviver. Mas graças a Deus eu consegui trabalhar. Trabalhava na oficina, levantava às 5 horas da manhã, às 6 horas já comecei a trabalhar. Porque era muito frio. Então, melhor eu entrar na fábrica do que onde eu estava numa porão. É muito frio. Então assim que levantava já ia para a fábrica. Todo mundo me chamava doida. Cara, aquele jovem gosta de trabalhar. Não, eu não queria morrer de frio. Lá inverno é frio, muito rigoroso, julho. Eu era o último a sair da fábrica. Todo mundo, aquele cara trabalhando. Sim, eu queria ganhar mais, porque lá é quantidade de bordado, né? Mas também, que adianta eu voltar por onde? É mais frio ainda. Ele fica lá tem aquecedor. Eu trabalhava. Eu consegui juntar bom dinheiro. Aí voltei. Eu tenho essa experiência, então eu levei minhas filhas contar minha história. Eu levei elas àquela avenida 9 de julho. Conhece 9 de julho? Por isso que eu casei 9 de julho. Eu casei 9 de julho. Só para lembrar aquele dia que eu sofri. Aquela avenida. Eu levei eles uma praça. Por que aqui? Aqui, eu trouxe vocês aqui porque quando o papai era 18, 19 anos de idade, eu estava sentado aqui, eu não tinha onde ir, eu era mendigo na Argentina. Eu tinha uma mochila sentado aqui, passando frio, fome, e não tinha onde ir. Eu chorei aqui, este lugar, para procurar um serviço. Deus me pegou, Deus me levou numa oficina. Aí elas me ouviram, papai está com fome, vou para restaurante. Aí eu falei, não era tempo correto não. Irmãos, a gente tem que contar a história, o que Deus fez. Eu tenho muitas histórias para contar com as minhas filhas agora, porque agora minha filha tem sua filha também. E todo o seu sofrimento será uma grande história para seus filhos também. Agora eu desafio a vocês. Que história você tem para contar a sua família e seus jovens? Então, irmãos, vamos fazer a história. Não é assim? Pelo menos, olha, irmãos, vocês podem contar. Nossa, quando eu era jovem, assim que eu era membro da Igreja Água Viva, nossa, em primeira semana do ano a gente tem que ir para a missão. Eu tinha vontade de ir para a praia, vontade de viajar para exterior.
Puxa vida, justamente naquela época eu não tinha dinheiro, onde não tinha. O pastor me perseguia. Mas conta a história, o que você fez por Deus. E conta o que Deus fez por você. Tem que ter história, pessoal. Olha, continuando a palavra de Deus, como que você louvou a Deus? Qual é o seu louvor? Que louvor? Na minha vida tem, cada período tem um louvor. Um louvor que conduzia a minha vida. Qual é o seu louvor preferido? Aquele louvor que você louvando, adorando com as lágrimas. Sim, aquele louvor que é alegria, que você realmente levantou sua vida totalmente lá no buraco da sua vida, que você conseguiu ser tirado sobre rocha, seu pé estava sobre rocha. Qual era o louvor a Deus? E seu poder, como que o poder de Deus manifestou na sua vida? E você queria desistir, não tinha mais saída, não tinha mais opção, não tinha mais sua decisão. Mas que bom que você não tem decisão. Não é assim? Como é bom. Ainda bem que você não tinha decisão. Você não tinha nenhuma opção. Isso era bênção de Deus, como o primeiro salmo. Não fala assim? Bem-aventurado os homens que não andam no conselho dos ímpios. Não é que você não andou, você não foi convidado. Aquela turma não te convidou. Você foi bullying, você foi isolado, separado. Mas depois vê que aquele era o quê? Era conselho de ímpios. Ainda bem que você não foi convidado. Bem-aventurado não se detém no caminho dos pecadores. Você ficou triste porque eles não te chamaram aquele caminho, aquela rota, aquela viagem. Mas que bom que você não foi chamado. Bem-aventurado nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que bom que você não foi sentado naquela mesa. Já imaginou? Eu penso que assim, bem-aventurado aquele que recebeu muito loteria, Mega Sena, não é assim? Bem-aventurado aquele que tem vida longa, bem-aventurado aquele que encontrou uma pedra de diamante, sei lá, não é assim? Mas aqui não está escrito não. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Isso é bênção? Sim, isso é bênção. Irmãos, como que o poder de Deus apareceu na sua vida? Irmãos, como maravilha, coisas ou obras maravilha aconteceu contigo. E você tem que contar. Versículo 5, todo mundo junto. Ele estabeleceu interessante no Velho Testamento, quando alguém quer ensinar sobre o povo de Israel, começa com Jacó. Porque Israel era Jacó. Um homem que confiava sua inteligência, um homem que queria tirar sua vantagem. Mas esse homem, quanto mais ele lutava, ele foi enganado também. Chega um momento que ele encontra o Senhor. O Senhor fala: qual é seu nome? Qual é seu nome? Troca seu nome. Não vai te chamar mais Jacó. Você, lá eu, o homem que lutou, o homem contra Deus. Quer lutar? Luta com Deus. Quer pedir, quer mendigar? Mendiga para o Senhor. Quer chorar? Chora para o Senhor. Deus fala: se você era Jacó, agora é Israel. Versículo 6, vamos lá, todo mundo junto, versículo 6. A fim de que nova geração, filhos que ainda não de nascer, sabe? Por que a Coca-Cola faz propaganda? Quem não conhece Coca-Cola aqui? Ó? Eu gosto de tomar, antigamente eu tomava Pepsi,
light, twist, é uma coisa assim, né? Mas minha bebida preferida é Coca Zero, tá? Pessoal, Coca Zero. Tu não sabe, né? Mas eu também luto para não ficar viciado, né? Minha esposa sempre briga comigo, tá? Então, mas mas porque quem que não conhece Coca-Cola? Hã? Todo mundo conhece Coca-Cola. Até norte-coreano conhece Coca-Cola. Todo mundo conhece Coca-Cola. E Coca-Cola ainda faz propaganda pesada, pessoal. Não é assim? Eu estava vendo esse final de ano, né? O que é a ver Coca-Cola com Papai Noel? O que é a ver? Hã? Como que eles montaram? Coca-Cola, antes é pior. Coca-Cola com os polar. O que é a ver com os polar com Coca-Cola? Esse cara se inventa cada coisa. Você vai ver, Coca-Cola vai sair agora, Coca-Cola com canguru, Coca-Cola com koala, para homenagear, porque eles entram na história. Mas por que faz propaganda de Coca-Cola hoje? Para nova geração, pessoal, não é para vocês, não é para nós. Tem criança que nascendo agora, você sabe isso? Quando um ser humano experimentou, colocou sua língua, uma gota de Coca-Cola, fica viciado. Eu vou ensinar segredo, tá? Mas esse não é bom, tá? Você quer ser muito amigo de qualquer criança da Coca-Cola, tá? Só ficar atrás de você. Porque esse Coca-Cola, eles fazem essa propaganda pesada. Aí eu fui até Atlanta, eu fui até Museu de Coca-Cola para aprender com eles, ouvir a história deles, estudar. Sabe o que é esse o último presidente de Coca-Cola? Sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu quero que todo ser humano, cada ser humano toma uma lata de Coca-Cola por dia. Esse cara é ladrão. Quase tem 7 bilhões de humanidade, ele quer vender 7 bilhões de Coca-Cola por dia. Esse cara é doido. Até pessoal quer vender Coca-Cola assim. E como a gente está contando história, as obras de Deus, como que a gente está contando a cruz do Senhor Jesus Cristo? Sabe o que dono de Coca-Cola, esse último presidente, ele falou? Ele falou assim: na minha veia flui Coca-Cola. Está louco esse cara. E a gente flui, nossas veias flui o Evangelho, as obras de Deus, suas maravilhas. Ah, pastor, aqui todo mundo é evangelizado. Não, eu estou evangelizando, eu estou pregando para aquele que está nascendo. E também você se não esqueça para falar para eles. A gente tem que evangelizar toda a Europa agora. Toda a Europa. Eu já contei uma vez, eu fiquei muito triste ano passado, em agosto, quando eu visitei a África do Sul. Justamente um hotel que a gente ficou, em frente a uma igreja linda, linda, era boate. Pô, esse cara nem reformou, ele usando a igreja como boteco, do jeito que estava. Era coisa para chorar. Irmãos, diz palavra aqui, salmista, conta a obra de Deus para a nova geração. Porque tem que contar isso para a nova geração. Versículo 7 e 8, está chegando o final. Vamos ler 7 e 8, todo mundo junto? De Deus, e que não fossem como seus pais, geração obstinada. Presta atenção, irmãos, 5 minutos para encerrar a palavra de hoje. Irmãos, essa nova geração tem problema. Essa geração eu chamaria, eu vou apelidar uma geração de excesso. Agora, essa nova geração pensa que pode fazer. Por que não posso fazer? Eu também vou fazer.
Irmão, vida não é assim. Tem coisa que você pode fazer, coisa que você não pode fazer. Mas essa geração não, eu quero fazer tudo. Essa geração é geração de excesso, pessoal. Como é que fala essa geração? Você tem que contar a história de Deus, você tem que contar o que Deus fez na sua vida para a nova geração, senão os seus ancestrais também tinham problema, essa geração também tem um problema. Versículo 8, essa geração é geração obstinada. Sabe o que é isso? Uma geração excesso de vícios. Fácil ser vício essa geração. Não é assim? Eu tinha uma netinha, 9 meses. Essa coisa a gente não podia fazer, né? Mas quando ela fica irritada, a gente não tem como lidar, então a gente tem que fazer o quê? Mostrar smartphone. Um dedinho animado, pororô. Ela já fica encantada. Meu Deus! Essa geração é fácil ser vício. Essa geração é vício, viciada, obstinada. Essa geração é excesso de rebelião. É geração obstinada, geração rebelde. É fácil, eles não cooperam, mas contrário é fácil. Em vez de ajudar você fazer bullying para a pessoa, isso você é doutora. Você, em vez de ajudar você não sabe ajudar. Mas todo mundo sabe fazer o quê? Atrapalhar, isso eu sei. Não é assim? Ficou quieto. Irmãos, todos nós somos. Quer falar? Hoje tem meu colega, pastor Maurício, eu estou me controlando. Mas, pessoal, é assim, ó, né? Tem James, Isa, olha, né? Carol, coisas boas, fala das coisas boas dela. Não precisa falar, tá? Aí você não tem poucas palavras. Mas se eu falo, xinga ela, você xinga o dia inteiro, ainda sobra. Se eu falo para vocês, né, pessoal, fala coisas boas, ponto positivo de mim. Aí você, eu tenho isso. Você falou 30 segundos, não tem o que falar já. Mas aí eu falo assim, pastor, fala sobre meu defeito. Vocês vão me matar. Eu vou ser afogado. Essa geração é geração rebelde. Essa geração é geração viciada. Essa geração, versículo 8, é inconstante. Não sabe fazer coisa contínua, não tem paciência. Excesso de inconstância. Mudar de trabalho por causa de 100 reais. Quem paga mais 100 reais, quem paga mais 500, você vai embora. Você nem pergunta aonde, o que faz, você vai embora. Essa geração não tem constância. Essa geração é infiel. Não tem fidelidade, fácil trair. Isso é trair. Então, a palavra de Deus hoje nos avisando, advertindo. Fala sobre o que Deus fez na sua vida. Cria, escreve, faz parte da história de Deus. É uma coisa maravilhosa. Já imaginou? Você faz parte da história de Deus. E a obra de Deus faz parte da sua vida. Se você não tem isso, você vai ser o quê? Geração viciada. Geração rebelde, geração inconstante, geração infiel. Tudo isso traz o que? Versículo 17, você vai trair qualquer coisa. E esse povo volta quando? Versículo 29, esse povo volta, pulando. Então comeram, se fartaram, a velar, e depois lhes fez o que desejavam. Deus deu tudo o que precisava no deserto. Porém não reprimiram apetite, tinha ainda na boca alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. Eles comiam. Eles reclamavam a Deus, Moisés, todo mundo, queria comer carne, não quero mais maná, quero carne, Deus deu, cordões dentro, e eles comiam o dia inteiro, outro dia carne, frango, se fosse frango assado todo dia. Cheirava nas suas narinas
cheiro de frango, tipo assim. Entre seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dispassem num sopro e os seus anos em súbito terror. 34, todo mundo junto. Quando os fazia morrer, então o buscava. 35. Coisa mais triste, tragédia da vida humana, é pessoa lembrando Deus quando estava morrendo. Tá bom, até pessoa antes de morrer, a gente tem que evangelizar. Mas coisa mais triste, só com a morte a pessoa lembra de Deus. Quando você ainda tinha fôlego, juventude, força, ainda você pode trabalhar, ainda você pode movimentar, volte ao Senhor. Ainda você tem força, evangeliza, vai para a missão, ou envia, ora. Você não precisa fazer isso quando você morrer. Deus é fiel. Então, irmãos, vamos lá. Durante uma semana, o que você vai fazer? Fazer a história de Deus na sua vida, amém? E você também vai contar o que Deus fez na sua vida, gerações e gerações. Mas deixa diário, deixa umas lembrantes, o que Deus fez contigo, para contar para seus filhos. Eu também vou viver lutando para contar obra maravilhosa com minha netinha. Quando ela crescer, filha, eu vou contar uma história. Quando você veio ao Brasil, primeira vez, o que vovô fazia, qual era o problema, como o povo sofria, o que ele fazia, o que ele lutou, o que Deus fez. Eu vou contar. Por isso eu vou viver. Eu viver seriamente, vamos viver seriamente, para contar toda essa história para gerações e gerações. Oremos.